Sejam bem-vindos à graça de Deus. Amigos que estão nos acompanhando em casa, esse é o culto das 3 horas da tarde. Ainda dá tempo, você pode vir às 19 horas. Estamos na campanha, da Terra Prometida, rumo às promessas de Deus, aonde toda quarta-feira eu entrego um elemento da Terra Prometida. Hoje entregando o figo em forma de pasta. Semana passada entreguei a uva, semana que vem a azeitona, trigo, mel, leite, e assim nós vamos vencendo em nome de Jesus. Vamos agora abrir a Bíblia em Números 14, versículo 34. Eu tenho comigo meu amigo Baruque, que aí está na mídia aí, dando aquela força. Vamos lá? Toda a sua atenção. Números 14, versículo 34. Nós vamos aprender sobre características de Josué que o levavam à terra prometida. Vamos lá? Números 14, versículo 34, está escrito assim: segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Continua. Levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos. Agora, pessoal, e conhecereis o quê? Você viu que coisa séria? Olha o que Deus está dizendo. Eu vou me afastar de vocês. Irmão, isso aqui é muito sério. Deus está dizendo, vocês não queiram conhecer, mas vocês vão acabar conhecendo o meu afastamento. Deus me livre, Deus se afastar de nós. Quem somos nós sem a presença de Deus? Mas esse povo conheceu o afastamento de Deus. Pastor, por que eles conheceram o afastamento de Deus? Continua, Baruque. Eu, o Senhor, falei e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Então Deus se afastou por quê? Porque o próprio povo se levantava, se revoltava contra Deus. Então não foi Deus que se afastou, foi a postura, a posição deles que trouxe o afastamento de Deus. Continua. Nesse deserto se consumirão e aí falecerão. Vai, 36. Olha o que eles fizeram. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando, fizeram o quê? Murmurar. Primeiro eu quero chamar a sua atenção sobre isso aí, ó. Eles fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Cuidado, Satanás ainda hoje usa pessoas para nos desequilibrar emocionalmente. Às vezes é na rua, às vezes dentro da igreja. O diabo usa a boca de uma pessoa para te magoar, para criar uma amargura no teu coração, para semear o ódio, uma revolta, uma tristeza. Hoje em dia, ele nem usa pessoas propriamente a falar, mas sabe como? Nas mídias sociais. A pessoa entra lá no Facebook, que é o outro mundo, no Instagram, entra lá e quando ela vê aquilo lá, muitas das vezes vem uma revolta, vem o ódio. Veja, aqueles homens entraram na terra e o parecer que eles trouxeram, vamos colocar assim, a postagem que eles fizeram, trouxe o quê? Murmuração àquele povo. Então, cuidado, Satanás ainda hoje usa pessoas para nos abalar, entristecer, nos desequilibrar emocionalmente. E o que eles fizeram diante dessa infamação, que eles receberam? Olha lá, ó. Fizeram o quê? Murmurar. Cuidado, meus amigos, minhas amigas, cuidado com esse negócio de murmuração. Irmão, a murmuração, você vai ver agora comigo, que ela abre uma porta para o demônio entrar na tua vida. Pastor, olha só, presta atenção. Deixa marcado aí Números, eu já volto aí, Baruque. Deixa marcado aí. Bota 1 Coríntios 10, 10. Eles murmuraram. Olha só o que acontece na vida da pessoa que murmura. Vamos lá? 1 Coríntios 10, 10. Vamos lá? E não murmureis. Olha só. Como também alguns deles murmuraram e pereceram. Por quê, pessoal? Por quê? Pelo destruidor. Você vê que coisa séria. Então, quando a pessoa abre a boca para reclamar, meu irmão, minha irmã, ela está abrindo a porta para um demônio entrar na vida dela. Deus me livre, pastor. Então, cuidado com a sua língua. O poder da vida e da morte está na boca, disse Jesus.
Disse Jesus lá em Tiago, que você domina todo o teu corpo com a tua língua, com aquilo que você fala. Então aquele povo sofreu porque eles murmuravam, eles reclamavam. E assim acontece hoje. Se está sol, a pessoa reclama. Se está calor, se está frio, se a igreja está vazia, se a igreja está cheia. Irmãos, saiba, aconteça o que acontecer. Diga comigo, Deus está no controle. Fala, pessoal, diga, Deus está no controle. Porque muitas das vezes a gente sabe ser grato a Deus, sabe quando? Quando tudo está indo bem. Deus está no controle até quando tudo está indo mal. Pastor, é verdade. Até as lutas, perdas, dificuldades da sua vida servem para o teu crescimento. Serve para o teu amadurecimento. Olha o que ele está dizendo aqui. Aquele povo não tinha água, murmurava. Não tinha comida, murmurava. Tudo era motivo para eles reclamar. O que aconteceu? Deus se afastou deles. Então, se Deus se afasta, o demônio da murmuração entra. Mas por que Deus se afastou? Porque eles reclamavam. Eles se levantavam contra o próprio Deus. Olha só como é que Deus sabe e o diabo também vê tudo. Volta lá para Números 14, 36. Vai lá. E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele e infamando a terra. Agora, vai, Baruque. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram. Morreram de quê? De praga. Olha só, de praga perante o Senhor. Então veio uma praga. Por quê? Eles murmuraram, se levantaram contra Deus, Deus se afastou. Esse afastamento de Deus, a praga veio e acabou com eles. Irmão, nós sem Deus não somos nada. Com Deus nós somos tudo. E uma coisa que o diabo sabe fazer é abrir a nossa boca para a gente murmurar. A gente reclama. Se tudo está dando certo, Deus está no controle. Se tudo está dando errado, Deus está no controle. Eu vivia isso hoje de manhã. Que às vezes a pessoa lá acha, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não vive o que eu vivo. E nem você vive o que eu vivo. Por exemplo, hoje de manhã, né? Não tinha ninguém para abrir o culto. Eu vim aqui abrir o culto. Não reclamei, não. Quem está entendendo, diga amém. E como foi linda a abertura do culto, como sentimos a presença de Deus, mas se eu murmuro, mas se eu reclamo, o demônio entra e destrói a minha vida. Não tinha ninguém para pegar um copo d'água. Eu fui abrir a reunião, não, tinha obreiros, mas o copo vazio. O que o senhor fez? No meio do culto eu fui lá, enchi o meu copo. Pastor, no meio do culto. Eu não estou falando mal dos obreiros, nem isso. O que eu estou falando é que eu aprendi, irmão, com duras perdas, com duras dificuldades, a não murmurar. Se tudo está dando certo, se tudo está dando errado, Deus está no controle. Eu poderia aqui pegar a espada e bater nos obreiros. Você não sabe fazer nada, isso, aquilo, outro. Por exemplo, a campanha. Eu fui lá e comprei o figo. A minha família foi, fez o figo. Está aí prontinho. Eu poderia descer a lenha. Que os obreiros não fazem nada, isso, aquilo, outro. Não vou murmurar, porque eu sei que a praga destrói o murmurador. Eu não quero que a praga destrua a minha vida. O que eu quero? Eu quero que Deus me abençoe. Olha só que coisa séria, ó. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Agora, olha só, eles morreram. Agora olha o 38. Mas, diga comigo, mais. Vamos lá. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, vai, que eram dos homens que foram espiar a terra, leia. Tô falando, irmão, a praga não pegou eles, irmão. A praga matou o vizinho, mas não tocou no Josué e no Calebe. O diabo sabe com que ele toca. O diabo faz a pessoa olhar para o problema, faz ela reclamar e ela abre a porta para ele entrar. É igual um peixinho. Você não consegue pegar o peixe dando bote. Você coloca uma isca. O peixe vai lá cheio de vontade, abre a boca e garra na isca. Na isca tem um anzol, puxa, ele está morto. Fora d'água ele não é ninguém. Fora de Deus nós não somos nada. Satanás coloca iscas para a gente reclamar. Satanás coloca iscas para a gente murmurar, para a gente desanimar. E com aquela isca tem um anzol para nos prender e nos tirar da água, da presença de Deus. Por isso, agora sim, isso só foi a introdução. Agora sim nós vamos estudar característica de Josué. Que você viu que a praga não tocou nele, mas eles ficaram com vida. Fica com a vida de Deus. Pastor, eu quero a vida de Deus. Como é que eu fico com a vida de Deus? Vamos lá. Características que fizeram Josué alcançar a terra prometida. Números 13,
versículo 16. Coloca aí, ó. Números 13, 16. Olha que forte. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. Vai. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou. Você viu? O nome do Josué não era Josué. Sabia disso? Viu? Isso aí você só aprende na igreja. Vê a importância você vir para a igreja? O nome do Josué, qual era? Qual era? Oséias. Mas Deus não permitiu que ele permanecesse com o nome Oséias. Deus mudou o nome dele. O nome dele agora seria Josué. Sabe por quê? Porque ele não alcançaria a terra com aquele nome. O nome tinha um significado que apontava para uma característica, caráter da pessoa. Oséias significa salvação. Josué significa Deus é a salvação. Então, o Oséias mostrava um caráter de Josué. Qual era o caráter dele? Orgulhoso, soberbo, arrogante, achando que por si mesmo ele seria a salvação. Não. Ele teve que ser mudado para Josué, porque ele tinha que depender da salvação de Deus. O orgulho, a altivez, a soberba o derrubaria. Primeiro passo, você quer entrar na terra prometida? Não murmure e seja humilde. Aprenda a depender de Deus. Mais uma característica de Josué. Gostaram? Sim ou não, pessoal? Vamos lá. Agora abra a Bíblia em Êxodo, capítulo 24, versículo 13. Vai, Baruque. Êxodo 24, 13. Esse cara é bom. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte. E aí, Moisés estava sozinho? A gente fala muito de Moisés, né? Mas esquece que Josué ficou lá. Moisés estava no monte e o Josué lá embaixo. Moisés falando com Deus. Você vai ver o período, 40 dias. E o Josué? Lá embaixo. O Josué não subiu, não. Moisés lá falando com Deus, né? Os 10 mandamentos, o tabernáculo, como é que ia ser feito, quem seriam os anciãos, né? Ou quem ia cuidar do povo, que era Arão e sua família, os levitas, e o Josué lá, paradinho, lá no monte. O Deus que cuidava do Moisés lá no monte, era o Deus que estava cuidando de Josué lá embaixo. Porque Deus vê tudo, irmãos. Às vezes o homem não está vendo, mas saiba, Deus está vendo. Olha só, ó. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Vai, Baruque, continua aí, campeão. E disse os anciãos, esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Continua. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Vai. Até o 18. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Vai, meu filho. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por... Continua. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como de fogo consumidor, no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Vai. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. Vai. E Moisés esteve no monte. Leia. Meu irmão, foram 40 dias e 40 noites. Moisés no monte. Arão, toda a congregação cheia de companhia. Josué sozinho. 40 dias que Josué não viu ninguém. O Moisés com Deus. O Arão, e toda a congregação ali congregando. E o Josué lá no monte. Lá no finalzinho. Lá esperando Moisés descer. Qual a característica? Perseverança. Quem está entendendo? Perseverança. Ele não saiu dali. Não sai, irmão. Tudo que o diabo quer é que você saia da sua posição. Olha só, ele está no capítulo 24. Olha quando é que o Josué vai aparecer. Capítulo 32, versículo 15. Coloca aí, Baruque. 24, conta comigo. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 8 capítulos. E Josué não existe praticamente. Olha lá. E voltou Moisés e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. Vai. Tábuas escritas de ambas as bandas. De uma e de outra banda escrita estavam. Vai, meu filho.
e aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Vai, agora. E ouvindo Josué, a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Agora Josué aparece. Você vê que até então Josué não aparecia. Agora, quando Moisés desceu, ele aparece. E ele fala que era uma guerra que estava tendo no meio do povo. Eu te pergunto, era guerra? Não, o que tinha, menino? Entendeu? Moisés sabia, mas Josué não tinha estrutura para aquilo. Você entendeu? Então Deus no pé do monte, ele nos prepara para o sobrenatural. Só vai viver o sobrenatural quem for preparado no pé do monte. O Josué não subiu no monte porque ele não tinha estrutura que Moisés tinha. Moisés no monte, Deus revelou a ele o que estava acontecendo no acampamento. Josué não. Porque Josué não tinha estrutura, por isso ele ficou ali no pé do monte, ele não subiu. Então tem coisas que Deus vai moldando, para que quando a gente cresça como Moisés cresceu, nós vivenciamos o sobrenatural de Deus. Josué teve que ficar ali, ó, permaneceu ali, ó, firme no pé do monte. Agora, ó, capítulo 32, versículo 1 e 2. Coloca aí. Capítulo 32, versículo 1 e 2. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Vai? Porquanto a este Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Vai, meu filho? E Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei. Você vê como o povo era inconstante. E o Josué ali, ó, perseverando. E o povo, quer saber da coisa? Vamos levantar outro. Vamos tomar uma atitude. Josué não. Josué permaneceu. Você está entendendo quando uma pessoa tem um encontro com Deus? Ela permanece, ela não é flexível. Tudo que o diabo quer que você saia da igreja. Tudo que o diabo quer que você saia da sua posição. Muitas das vezes, irmão, o que a gente mais precisa é manter na nossa posição. Às vezes você não precisa fazer nada, mas permanecer onde você está. É não sair da posição que Deus te deu. Você vê, o povo era flexível. Não, cadê o Moisés? E ele estava ali com a sua família. E ele estava ali com os seus amigos. E o Josué que estava sozinho. Que não tinha família, que não tinha amigo, que não tinha ninguém. Mas mesmo assim ele não saiu da posição dele. Às vezes é melhor você nem ficar no meio da família, irmão. Porque pode trazer problemas sérios para você. Muitas das vezes é com certeza incomparavelmente melhor estar aos pés do monte na presença do Senhor. Olha o que vai vir agora. Agora que vai melhorar, ó. Êxodo 33, versículo 11. Coloca aí. Agora vocês vão gostar muito. Ó. Vamos lá. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Agora, pessoal, vai. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, leia. Você viu que coisa séria? Nunca se afastava da tenda. Tem gente que com coisa pouca já sai da igreja. Já abandona o ministério. Eu estou triste, estou magoado, estou machucado. O Josué nunca, como diz a minha esposa, nunca é muita coisa. Nunca se afastava da tenda. O Moisés sobe no monte, Moisés desce no monte, está lá o Josué. O Moisés vai subir de novo lá. O Josué ali. Ele nunca se afastava da tenda. Ele sempre queria estar ali perto, ali aprendendo, crescendo. Agora você vai ver o que aconteceu com ele. Ó. Olha o que acontece. Ó. Vai agora para Josué capítulo 1, versículo 5. Vamos lá? Josué 1, versículo 5. É muito forte agora. Ó. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Vai. Como fui, assim serei contigo. Não te deixarei, leia. Deus falou isso para quem? Para aquele que estava sempre na tenda. Para aquele que nunca se afasta. Nunca se afaste de Deus. E Deus nunca vai se afastar de você. Nunca se afaste da palavra de Deus. E Deus vai estar sempre ao seu lado. Diga comigo, vai. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Opa, vamos lá. Lê comigo a Bíblia, vai. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. E depois, você vai marcar a sua história.
Quem anda com Deus escreve história, irmão. Deus está te usando para você escrever história. Seja perseverante. Ande com Deus. Olha lá. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Deus estava olhando lá, Josué, no pé do monte. Deus estava olhando, ele como servo ali, não saía da tenda. Agora Deus falou, você não vai conhecer o meu afastamento, você vai conhecer a minha presença. Lembra o primeiro versículo que eu dei para você? Que o povo iria conhecer o afastamento. Enquanto o povo sucumbiu com praga, conhecendo o afastamento, Josué conheceu a vida de Deus. Conheça a vida de Deus. Ande na presença de Deus. E mais perto o Senhor estará com você. Vamos terminar? Capítulo 24, versículo 15. Gostaram da mensagem? Vamos lá. Josué 24, 15. Vem comigo. Vamos lá. Porém, se vos parece mal, olha o que Josué vai dizer. Aos vossos olhos, servi ao Senhor e escolhei hoje. A quem? Se vai, então a nossa vida é feita de escolha. Olha o que Josué está falando. Olha, a escolha é de vocês. Se vocês acham melhor não servir a Deus, tudo bem. É uma escolha de vocês. Escolha hoje. O que você vai fazer da sua vida? Continua. Vai, filho. E se os deuses a quem serviram os vossos pais, quer dizer, a tradição que nos deixaram, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, as paixões cotidianas, né, que vêm no dia a dia, em cuja terra habitais. Agora, olha só. Porém, serviremos. Olha o prêmio que ele ganhou. A presença de Deus é toda a sua família servindo a Deus. Por que a família dos outros não serviram a Deus? Por quê? Porque não viu em Josué a firmeza. A família de Josué decidiu, não, eu quero o Deus de Josué. Por quê? Elas viram Deus que mudou de Oséias para Josué. Elas viram Deus mudou no nome de Josué. Que a sua família veja Deus mudando a sua vida. E assim como Josué, esse é o presente para aquele que está decidido servir a Jesus. Josué decidiu, eu vou servir a Deus. E você que está me assistindo, a quem você está decidido servir? Esse é o prêmio de uma pessoa que decidiu servir a Deus. Veja, que ele não forçou. Vocês querem servir outros deuses? Beleza, contigo mesmo. Mas eu já tomei a decisão há muito tempo. E com essa decisão que eu tomei de servir a Deus, vem comigo toda a minha família, que a sua família tome a decisão de servir a Deus, mas saiba, essa decisão se espelha na sua postura. Aplauda o Senhor Jesus, ele falou com você. Bem forte, povo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Diga aleluia. Vocês entenderam a mensagem, queridos?